Fala galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês esse bombom da garoto aqui, ó galera, trufa, olha. Trufa Duo, como vocês podem ver, ó. Ele é um bombom de trufa, galera. Como vocês podem ver, ó. Ele é novo, ó. Aqui na caixa, ó. Tá pensando com uma novidade, uau, aqui, ó. Era pra ser assim, né? Mas tem todo torto o papel dele, mas tá de boa. Porra, deixa eu botar aqui dentro, né? Que é o bombom que a gente vai comer. Mas é isso, eu vim mostrar pra vocês. Se você gostar do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar nos comentários. E é isso, galerinha. Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreva no canal. E tchau. Valeu. Fui.